E você pode relatar? Hoje é dia 30 de junho, são 8h05, terceiro encontro. Certo. Talvez um pouco o tom um pouco fora do exercício que a gente fez, né? Eu usei mais papel, mas respeito do tom sobre ter empatia ou ter, eu já testei e realmente ele consegue ter um linguagem mais doce, né? Mais dócil. E parece que a gente aceita melhor, né, o que está sendo dito, ou encaixa melhor, né, dentro do Para um contexto. exercício que era para fazer para o operacional, para o diretor, não tinha isso? Isso, e para o cliente. Aí ele muda realmente um pouco o objetivo, né, que um diretor vai querer saber grandes coisas macro, né, e o cliente tem que ser protegido, ou a gente tem que se proteger do cliente e não mostrar dados sensíveis. Então, isso aí, ele repara, né, nesse tipo de coisas e estrutura melhor, né? Mas você pediu para ele ser sensível ou ele foi sozinho? Não, eu pedi, de fato. Eu Porque falei, hoje na unidade 4, na 4, é na 4, na 5, eu acho. Eu não sei, na 4 ou na 5. Há uma preocupação dentro da programação passo a passo uhum, de você, como eu falei na nossa. Ah, você não estava. Na reunião com o pessoal da semana que vem, há uma preocupação de você colocar dentro do prompt, dentro da pergunta, condições dele não liberar dados sensíveis uhum, e não expor certas condições. Veja, se você pediu, ele atendeu. Se você não pediu, ele ainda não está tão esperto para fazer um react. O react é uma das técnicas, né? Ele sim, poderia fazer o seguinte: você tem certeza que quer mandar as informações para a equipe operacional todas? uhum, Aí você diz sim, e o react dele automático, que não tem ainda, mesmo os dados sensíveis, aí ele estaria te policiando. Então, hoje a gente fala do 4 e do 5. E aí o tema é, de novo, calibrando, arrumando, ajustando, arquitetando. A gente continua num processo de refinamento para ter o prompt. Nós já temos até um template, não é isso? Fizemos até uma história de um template. E o template virou um agente, um mais GPT, para ficar uma coisa mais produtiva. Agora, a gente continua porque nós vamos até o fim tentando calibrar, ajustar, sintonizar, arrumar. Aí vai ficar um prompt enorme. A gente falou sobre isso na última vez. Quando a gente pede para ele ajudar a construir o prompt, e ele faz o prompt bem arrumadinho, fica uma coisa enorme de grande, que você teria que copiar e colar em um arquivo, para depois copiar e colar no chat GPT, no LLM, para ele poder ter o mesmo resultado. Que de cabeça tu não vai lembrar aquela estrutura toda. O ponto alto de hoje é o RAG, que vocês já estão usando de forma indevida, mas é o RAG, que só apareceria hoje. As perguntas estão sendo feitas, administradas, estão sendo construídas de modo que fique com a melhor resposta possível. Aquela história de alucinação nada mais é que perguntas mal feitas. E quando ele não sabe, ele busca uma correlação que te dá uma resposta. Eu comentei que eu instalei uma inteligência artificial particular dentro do telefone celular, que não precisava se conectar com a internet e que ela sozinha fazia tudo, sem se conectar com a internet. Toda a informação do mundo estava no celular. O problema é que, quando você pergunta e ele não tem uma matriz de bilhão de dimensões, como é a matriz completa ele conta a história de Chapeuzinho Vermelho, concatenando probabilisticamente só com 7
bilhões de parâmetros, e não com 235. E aí a história de Chapeuzinho Vermelho saiu daquele jeito. Era um menino que tinha um boné vermelho dado pelo lenhador da floresta. Tem nada a ver com a história original. Eu pedi para fazer um mapa de termos do nosso assunto de hoje. E pedi para destacar os dois temas mais importantes de hoje, que é o RAG e um restinho do React. O React ele te ajuda a melhorar a sua pergunta e ele te ajuda a te explicar melhor. Concorda com isso aí, cadê? Humberto? Está acordado? Por enquanto estou. Então, a gente tem que falar do REG, que é o principal, e do React. Pelo que eu já vi, o grande passo do LLM foi quando, em janeiro desse ano, hein, gente? Janeiro desse ano, ele permite colocar vários arquivos na pergunta. Era assim, um arquivo. Agora você pode botar vários arquivos. E agora, no finalzinho de maio, você pode botar o Dropbox inteiro para poder ajudar a sua pergunta. Então, ele tem o conhecimento do treinamento desses bilhões de parâmetros aí. Sozinho ele sabe tudo. Mas tem coisas no planeta que ele não sabe, que é o que você manda na pergunta. São arquivos particulares. Por exemplo, você não estava na reunião. Na reunião que teve antes, a menina falou que ela tem informações da empresa que ela não poderia compartilhar com o ChatGPT. Logo, o ChatGPT não sabe das informações da empresa. Não poderia responder as perguntas dela no contexto e nas circunstâncias. Eu só pedi para fazer isso porque Chain of Thoughts, refinamento, são quase do tamanho do React e do REG, mas eu destaco que, embora no texto apareça tanto, o REG e o React devem ser os nossos pontos principais. Capítulo 4 e o 5 é o que a gente vai usar do conceito agora. O 4, técnicas avançadas de automação, customização. É o que a gente está fazendo desde o início. Customizar, sintonizar, formatar, mas continua na história da evolução do LLM. Coisas novas apareceram no tempo, que foram transformadas e definidas como técnicas, e aí o pessoal começou a tentar dar nome para construir esse como perguntar direito. E a gente tem eu destaquei aqui, autoavaliação e meta. Então, agora, o LLM consegue se autoavaliar, quer dizer, já é uma coisa que ele tem, mas durante a nossa história de entendimento, aparece uma novidade. A gente pode pedir para ele se autoavaliar e ele criar um meta prompt. É a mesma coisa que aquele modelo que a gente fez na semana passada. Só que você parametriza ele, você pega aquele prompt de maneira e diz, agora que funciona, faz com que ele funcione para qualquer tipo de caso. Aí ele escreve aqui o caso, escreve aqui o exemplo, escreve aqui o tipo. Aí ele vira um meta, já era um prompt bom, era um template de resultado. Quando você pede o meta, vamos ver na frente, você pede o meta prompt, ele já deixa as lacunas para você preencher. Lembrando que é um prompt imenso, para você preencher um monte de informação para ter a resposta que você quer. Isso aí já foi testado, né? Ele já se testou. No capítulo 5, e que eu gosto mais, é aplicações práticas em ambientes reais, porque até então a gente está trabalhando com a base de conhecimento dele, aqueles bilhões de parâmetros. O Humberto e você já andaram enfiando arquivo para ele analisar, o que não seria, na história do desenvolvimento do prompt, a natureza do nosso treinamento.
Vocês anteciparam uma parte. Vocês chegaram na adolescência antes de acabar a infância. Então ficaram vendo coisas que não deviam enquanto crianças. O capítulo 5 fala sobre o Hag. E também fala da ética. Então vamos lá? Capítulo 5 fala de Hag e resumos. E fala da ética. Você vai ver que eu risquei alguns exercícios. A gente tinha aí, sei lá quantos, 3, 6, 10 exercícios. São exercícios curtos, mas eles botam tanto troço, né? Inventam tanto troço que a coisa fica grande. No primeiro dia, no primeiro exercício, que é uma pergunta só, o Humberto botou uma base de dados enorme para o bicho responder. Teve que criar a base de dados, teve que entrar com texto no prompt, aí a coisa ficou trabalhosa. Mas olha só, esses 4 aqui da atividade 4, do capítulo 4, e esses 6 do capítulo 5. Mas, Mariano, prompting para chatbots, você vai ver, se der tempo você faz, que eu acho que vai dar tempo. E considerações éticas e viés de prompt para gestão, assim como design defensivo, você vai ver, vai entender, porque o foco mais importante, trabalho particular seu, são esses 3 aqui. Sumarizar, análise, geração, depuração de código, aqui seria para programação, e Hag integrado e a pasta de OS no Dropbox. É isso que eu tive que mudar, Erval. Não tinha isso no curso. Era pasta de OS, não, eram arquivos de OS. Mandava 20 arquivos de OS. Ai, quantos arquivos eu posso mandar? Agora não, agora você liga na pasta Dropbox e ele faz um deep search nos 497 arquivos que você tem naquela pasta, ou nos 8.900 arquivos que você tem na outra pasta. Claro que demora um pouco mais, Erval. Mas eu acho que é um ganho que a gente teve aí. Vamos lá. Nosso momento é que já estamos com os conceitos, já estamos com os exercícios, e temos que entrar no mercado. Hoje é que você entraria com as OS. Que o Humberto já entrou desde o primeiro dia com um monte de OS, com características, resultados, métrica. Hoje você recebe uma lista de OS da empresa Acme, que trabalhou o ano passado e trabalhou esse ano. Ela trabalha com manutenção. Então tem um monte de coisa que quebra, que conserta. E eu já mandei para vocês, eu acho, né? O arquivo que tem a descrição dos termos que a empresa usa, que é uma ordem de serviço de atendimento instantâneo, emergência corretiva, preventiva. Tem lá um conceito que a empresa usa. E tem um arquivo Excel com 490 OS. E tem uma aba do arquivo dos materiais que eles gastaram, tipo de material, vinculado ao OS. Então, cara, tem uma aba com as OS. E tem outra aba dizendo o número da OS e os materiais que ele usou. Ele está transformando o Excel num banco de dados. Aí tem que fazer um mecanismo complexo com esse cilindro. Esse cilindro aí é uma simbologia adotada na década de 80 para a base de dados no fluxograma. Mas eu lembrei que se existia, botei aí, a base de dados. E por isso que a gente trabalhou no MyGPT, que é um anexo do curso, e que vai trabalhar num outro aí, para a unidade 4. Por quê? Porque o Excel tem todos os dados. E você vai ter que pedir para o Excel, pedir para o ChatGPT, para o LLM, abrir o Excel e olhar as abas e vincular a informação de uma aba com a outra aba. E aí vai dizer,
me dê os materiais que aparecem na OS. Olha, o GPT vai ter que adivinhar que tem campo na aba 1 que se relaciona com a aba 2. Será que ele consegue fazer isso sozinho? Humberto, será que aquele prompt enorme considere que a coluna B da aba 1 é a correspondente da coluna C da aba? Será que eu vou ter que fazer esse prompt todo? Ou com a linguagem natural eu conseguiria fazer menos trabalho? O Humberto não participou, mas nós tivemos uma reunião no outro grupo de projetos, onde a gente entregava 2 tabelas, sem nenhuma explicação, isso foi um exercício, tá? Usando o capítulo 5, né? E ele tinha que descobrir que tabela era aquela, e que tabela era outra aquela, e responder quais os problemas que a atividade encontrou, quantas vezes ela foi paralisada, e etc. Quer dizer, ele vai de passo já. Quer dizer, é um prompt muito simples, querendo que ele faça tudo que a gente falou, né? E nós discutimos um passo a passo. Irmão, fala aí. Se as abas tiverem o mesmo nome, ele facilitaria. Então, tem duas planilhas Excel, com a aba lá embaixo, fevereiro de 2023, na outra, fevereiro de 2023, aí ela sozinha entenderia? Se você disser... Sem precisar falar nada? Veja, se você pedir para o seu estagiário e ele fizer, então a resposta à sua pergunta é sim. Se você não garantir que o seu estagiário de 8º período não vai entender sozinho, eu diria que não. Ele se comporta como estagiário, você vai ter que explicar, olha, essa aba aqui. Mariano viu, Humberto não viu, mas o Mariano e o Lucindo viram que dá 2 planilhas. Ele teve que invocar. A gente deu uma ajuda, né? Você é um especialista em gestão de projetos. Opa! Gestão de projetos é cronograma, orçamento. Pega essa tabela e diga quem está fora da linha de base. Meu Deus! Se eu sou gerente de projeto, então eu sei o que é linha de base. Aí as matrizes de vetores apontam. Se ele não fala nada, ele pode até tentar. Mas o Mariano é testemunha viva ainda de que ele tentou, ele deu alguma coisa. Nós começamos a pensar, precisamos explicar para ele o que é cada coluna. O arquivo é meu, não o arquivo do mundo. Se fosse MS Project, talvez ele já soubesse disso. Porque Project tem os milhares no planeta. Mas Spider, ele começou a concluir. Durplan deve ser duração planejada em português. Cara, é uma avaliação de bilhões de parâmetros, né? Bom, mas o nosso assunto tem que voltar para cá. A gente, então, tem o MyGPT, que foi um fascículo que vai facilitar o quê? Criação de prompts poderosos, grandes, detalhados. Depois de passar por uma série de refinamentos, sintonias, o prompt ficou muito bom, tão bom, que ele virou um MyGPT. E as informações que eu tenho que dar para ele já estão lá dentro. E o texto comprido já está lá dentro. Ele tem que me perguntar, já está lá dentro. Então, quando eu fizer, diz isso para mim, é um prompt, ele vai disparar uma série de recomendações, estruturas, informações, condições que a gente não precisa reescrever. Então, aquele template que a gente falava na semana passada, mudou de tamanho, mudou de jeitão. Agora é um template muito melhor. Eu não tenho nem que guardar, que já está guardado. Ele já está guardado. Sim, se a gente puder, a gente usou o arroba. Esse arroba, dentro da linha de comando, Erval, é invocar
isso aí que você falou. Eu invoco esse cara aí. E aí ele já tem a expertise desse cara aí. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Olha aí. Temos que falar, meu Deus, o tempo está passando. Temos que falar sobre prompt bom e prompt ruim. Então, depois que você lê isso na apostila, no livro, você vai entender o seguinte: essa técnica, uma técnica muito importante, foi documentada, está tudo escrito lá para você ler. É a seguinte: repete até acertar. Então, você faz um prompt e vê se ele está bom. Depois você arruma ele melhor e vê se ele ficou melhor. Aí pega um que te deram e vê se dá. Então você compara a resposta. Prompt bom e prompt ruim. E na recomendação, parece que tem uma tabelinha, assim, que é requisito de um prompt bom. É aquele que obedece aquelas regras do encontro 2, do encontro 1. Tem que ter quem é você, como você fala, o que você sabe, manda markdown, não manda markdown, faz resumo, você é especialista. Aí outra regra, você quer que a resposta seja direcionada para que público? Qual é o tom que você tem que dar? Então, essa técnica aí, prompt bom e ruim, talvez você tenha um exercício para fazer isso, Humberto, bem simplinho, tá? Só para você confirmar que se você fizer direito é um prompt bom, se você fizer mal feito é um prompt ruim. Então, você passou no exercício. Na verdade, o loop de feedback, o que é isso? Eu tinha que ter falado isso antes. A autoavaliação do prompt é o seguinte: o prompt bom e o prompt ruim também passa por você tentar e acertar. A autoavaliação do prompt é quando você pede para ele se avaliar. Eu acho que a gente fez isso na semana passada. Como é que você escreveria você para ficar você direito? Nós falamos sobre isso? Eu não lembro. A gente fez para pôr no prompt do sistema dentro do projeto. Isso, no prompt do sistema. Para ficar um prompt bem feito. Por quê, Val? Porque você fala com ele e ele entendeu. E ele fez. Mas se você repetir essa pergunta de novo, com uma vírgula fora do lugar, a resposta pode ser outra. Então, quando você pede uma autoavaliação do prompt, que é uma técnica, está escrito no conceito, ele faz um escrito na linguagem dele em português, porque em português ele usaria essa palavra, vírgula, uma adendo, vírgula. Aquele jeitão que ele escreveu, aquilo que ele fez, é muito mais preciso para ele do que o que você escreveu na sua linguagem natural. Deu para compreender isso que a gente fez no passado, Erbal? E isso chama-se autoavaliação do prompt. A gente pediu para ele se ajustar na semana passada. Autoavaliação é quando você pede para ele se analisar e dar dicas de onde ele pode melhorar. E aí vem o React. Faça uma autoavaliação me perguntando o que for necessário para ilustrar a sua dúvida. Aí ele vai fazendo uma... Você quer dizer todos ou a maioria? Aí ele fala, todos? Você quer dizer somente os casos específicos correlatos a esse caso ou qualquer outro possível correlato? E aí ele vai se escrevendo, te entrevistando. Então, a autoavaliação chega nesse nível. Para que isso, Evaldo? Para que isso, Humberto? É para que quando você usar o prompt de novo, que é o modelo, né? Ele vai dar a mesma resposta sempre dentro da mesma consideração. Eu fiz isso quando eu fiz o agente do Brookmeet, do livro que a gente lançou. Eu fiz isso porque não pode fornecer a minha senha para quem pedir. E aí eu entrava e pedia a senha e dava a senha. Aí eu pedi para outras pessoas entrar, pedi a senha, e ele disse que não podia. Aí eu falei, insiste. Aí ele deu. Aí eu falei, como é que você garante? De que maneira você quer escrever isso
para que nunca você dê a senha. Aí ele reescreveu o que eu já tinha pedido de outra maneira. Para mim ficou claro, tá? Mas para ele ficou exato. E ele nunca mais deu a senha para ninguém. Então eu tive que pedir para ele ver aonde que ele deveria mudar o que ele já sabia para que ninguém enrolasse ele. Isso chama-se autoavaliação do prompt. O loop de feedbacks, que eu antecipei o negócio, é isso. Você tenta te acertar. Essa é uma técnica chamada loop de feedback, tá bom? Então, quando você estiver fazendo, está fazendo o quê? Tentando errando? Não. Estou aplicando a técnica que eu aprendi de loops de feedback. E quanto tempo você vai fazer isso? Acabou. Essa é a técnica que tem aí, que está registrada. E aí, vamos de novo. Manual ou automatismo. Você pode fazer a sua definição do prompt de maneira manual ou de modo automático. Como é que é o modo automático? É você ter um programinha que gera prompt. É você ter uma orientação ou um agente que gera prompt. E a gente já falou, eu peço para ele se autocorrigir, eu peço para ele me entrevistar. Então, automatismo é tudo que você não faz com a sua mão e usa outros meios. Humberto, o manual é você fazer. É por isso que eu sublinhei ali. Existem dois caminhos. Ou você faz manualmente, ou você pede para fazer. Então, a técnica do manual automático é refinamento. Nós estamos sempre buscando refinar a pergunta, ajustar a pergunta, para que não culpemos o LLM de devaneio, não culpemos o LLM de alucinações. Bom, anota isso aí, assim na cabeça, eu botei estrelinha, vocês vão ver onde é que a coisa vai parar. Esses três aí, eles vão fazer parzinho com mais um que vem na frente. Outra técnica que você precisa conhecer e testar no seu exercício. Você faz 2 prompts. O número 1 e o número 2. Aí você manda responder. E aí você compara. E você decide qual é o melhor. Você entendeu como é que é essa técnica? Ela é documentada, ela é uma técnica. E esse desempenho não é só de resposta, não, tá? É de velocidade. Porque ele tem que fazer uma série de perguntas, pesquisas, avaliações para te dar a resposta. Como é que você chamaria essa técnica, hein? A anterior disse que é tentativa e erro, mas na verdade é feedback de prompt, né? Qual seria essa técnica aí numa linguagem mais vulgar? Parece uma espécie de teste de hipótese, alguma coisa do tipo, né? Não sei. São um caminho diferente, né? Parece uma árvore, né? Seria o tote, né? E você faz 2 prompts para ver o resultado. Imagina que você é um programador. E o prompt é o seguinte. Não, um programador não. Eu vou enviar o áudio para que ele transcreva e depois decida se a conversa era raivosa ou amistosa. Uhum. Prompt A. Arquivo de áudio e a pergunta. Bem estruturado, né? É raivoso ou amistoso? Prompt A. Uhum. Prompt B. Arquivo de áudio na velocidade 3x, analisando o tom da conversa e a intensidade do tom. Então é um São 2 experimento. tons. Eu quero a mesma coisa. É um experimento, engenheiro. Não é? Experimentação. O primeiro respondeu. O tom foi raivoso. Levou
minutos. Estou inventando aqui. O segundo levou 20 segundos e disse que teve momentos raivosos, 80%, e momentos amistosos, 20%. Tem alguma diferença? Você comparou isso? O que você pode me dizer, Humberto? Me parece que é uma decisão mais subjetiva, né? Como assim? Explica. O outro, ele já falou, foi agressivo. Porque ele, sei lá, acima de 50%, ele já falou. Sei. O predominante é isso, pá. E o outro ele analisa detalhou. o desempenho. E o Você outro ele queria uma falou resposta. 80% disso, 20% daquilo. Então, assim, o primeiro eu entendi. Ele foi meio que subjetivo. Se 80% foi daquela característica, então eu já defino, é aquilo. No caso, agressivo. Então, na sua opinião, Maria, o desempenho do segundo prompt na resposta foi melhor ou pior? Ele foi mais detalhista, né? Não, porque desempenho geral, resultado geral. O resultado geral foi melhor, né? Ele Melhor. respondeu 20 segundos. E Humberto? Eu acho que o primeiro foi melhor, que ele já analisou, já viu que, a grosso modo, foi agressivo, então é aquilo, é agressivo e tomou a decisão de falar. Perval que está substituindo o Lucindo. Perval, você acha que o desempenho da resposta, o desempenho do sistema foi melhor na segunda resposta ou na primeira? Na segunda. Tá bom, então eu vou dizer uma coisa para você. O primeiro prompt mandou arquivo, não é isso? Ele consumiu na janela de contexto X tokens. O segundo prompt consumiu na janela de contexto X sobre 2 tokens. Como você paga por token? Não estamos falando só do desempenho da sua impressão de resposta. O segundo prompt foi mais barato, dos seus créditos. Então, prompt para comparação, ainda mais se você vai usar isso o tempo todo, né? Ainda mais se você vai usar isso o tempo todo. Se você faz uma rotina, como você está fazendo os workflows aí, de tudo que entra na sua rede de social do LinkedIn, é automaticamente processado para que você possa emitir uma resposta automática de concordância. Se fizer isso toda hora, se sua rede for muito intensa, tu vai pagar token o tempo todo. Seria bom que o desempenho do B fosse menos custoso. Então, a gente está analisando esse desempenho não é só pelo aspecto de resultado, né? Tem outros aspectos também, não tem? Então, a TSAB de prompts também prevê você analisar não só o resultado, como também custo-benefício. O custo-benefício. Principalmente quando a automatização. A gente está falando nesse encontro também de automatização de processo. Os agentes que você cria vão ser usados. Então, se o seu agente consome muito token, ou se você trabalha com um prompt maneiro, mas que demora para responder, a resposta é boa. A demora para responder, ou não dá uma graduação para você tomar uma decisão, que 80-20 é agressivo. Né? Agora, 51-49 também é agressivo, não é? Matematicamente falando. E talvez você não tomasse uma decisão 51-49. Tem aí o Metaprompting Reacting também. O que é o Metaprompting Reacting? Eu botei a estrelinha aí. Gostaria de criar um prompt eficaz para gerar descrição, mas não tenho certeza quais detalhes eu devo incluir.
antes de eu montar meu prompt para você, faça algumas perguntas para eu aprender sobre o assunto e não fazer pergunta burra para você. Então, esse meta-prompt que a gente falou aqui, olha aqui, ó, a gente falou aqui do meta-prompt, fazer prompt bom, prompt ruim, grupo de feedback, automatismo que ele mesmo se procura. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho que... Cadê o meta aqui? Aparece aqui. Ele mesmo se constrói, se revalida. Só que eu estou agora aplicando o React. Então, com isso, você fecha a estrelinha. Sabe? Você não precisa nem perguntar direito. Ele te ajuda a construir tudo, mesmo que você não saiba o que está perguntando. Ainda assim, há um risco muito grande, porque a base que ele tem é a base do planeta. Nós não entregamos a ele até agora nada. Quem entregou foi o Humberto criando um banco de dados e o Mariano mandando um banco de dados, porque até então não tinha. Agora que a gente vai... O Metaprompt com o React, com todas as tentativas e erros, me ajuda a usar o LLM nativo com a melhor assertividade possível. Aí quando você fala, Humberto, você é um gerente de manutenção. Todos os vetores que não estão alinhados com manutenção são ignorados. Em particular, com ordem de serviço. Os vetores são realinhados para manutenção, ordem de serviço. O Erval, se o microfone está fazendo um barulho generalizado aqui. Obrigado. O Erval substituiu legal o Luciano, que ele deixava o microfone aberto. Então, até agora, Humberto, a gente, sem os arquivos que vocês já enviaram, estaríamos trabalhando em sempre apontar e redirecionar. Estamos ajustando os ponteiros desses infinitos vetores para dar uma resposta probabilística mais perto do que a gente quer. Quando a gente define persona, diretiva, saída, estilo Markdown, quando a gente define React, quando a gente pede para auto-verificar redação, quando é tudo isso, é para que ele se engane menos. Quanto mais ele for direcionado, menos probabilidade de errar a resposta. Então, quando você pergunta para o ChatGPT qual é a origem da vida, cara, é lindo isso. O que vai sair é papo de muitas horas para você conversar. Nosso assunto aqui chegou aqui. Com o Metaprompt React, com todas aquelas técnicas de erro, você chegou aqui. Faça uma de cada vez, porque eu sou humano, espera eu responder antes de passar para a próxima. Cara, assim, é um pai para você, é uma mãe para você. Mas nós estamos chegando na parte em que é mais útil. Depois que a gente entendeu como perguntar sem divergir, sem deixar ele com a liberdade de se perder, a gente vai falar sobre duas coisas que são mais utilizadas no LLM. O ser humano, claro, olha a filosofia de conversar com uma máquina que vai te ajudar a entender o cosmos. A gente entrou em duas atividades muito interessantes para o ser humano. Sumarizar coisas e LLM com RAG. O RAG é aquela condição de você entregar a ele como é que fala? Informações, conhecimento que ele provavelmente não tem. E quando você dá a ele sobrescreve como importância as que ele já conhece de natureza. Por isso que em dezembro do ano passado, janeiro desse ano, e agora em junho,
Foi um salto muito bom. O que era reservado para empresas que pagassem terceiros para conectar a sua base própria, terceira, a sua base própria, via aplicativos de terceiros ao ChatGPT, agora é para todo mundo. Porque antes o Erval tinha que contratar uma empresa que fizesse uma ponte via API, cuidado com os documentos do Erval, que são secretos, para passar um prompt vinculado ao LLM de tudo que eu tenho na empresa. Isso é inconcebível sem uma terceirizada participando. Agora você liga no Dropbox. Se vão vazar os dados da sua empresa é outro assunto, eu não posso te responder. Mas eles prometeram que não vão vazar. Então você vincula a sua pasta Google Drive. Quem é que disse que o Google não vaza os seus dados? Ah, mas a minha empresa mantém no servidor local, no subterrâneo da casa. Não sei se é tão importante assim para ter isso, mas vamos lá. A menina falou para mim, na reunião anterior, que a empresa dela estava desenvolvendo um LLM só para isso. Eu falei, olha, eu acho que tem alguém ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque vai cobrar uma nota para desenvolver uma roda onde já tem um monte de roda. Mas eu estou fazendo uma roda para você. É só a sua. O planeta já está com uma roda 7.0. A sua roda é 1.0. Está meio quadrada, mas ela anda. Então vamos lá, sumarizar. Você já usou o LLM para sumarizar coisa para você, ou Humberto? Já. Resumir. Já? E tu, Mariano? E tu, Evaldo? Evaldo Lucindo? Ele desligou o microfone. Já usei já. Fora resumir e fora pesquisar material seu, que outra coisa você usou o LLM além de bater papo? Mariano? Vai, buscar Pesquisar moto. Pesquisar moto. O Lucindo deve ter pesquisado como trocar chuveiro. E o que o Humberto pesquisou? Olha, a palavra é pesquisar, não é isso? Pesquisei piso de subestação. Você pesquisou piso de subestação? É. Por quê? Porque a gente está preparando um projeto para reformar aqui as subestações. Aí, que tipo de piso que eu uso? Uso cimento queimado, uso granilite, uso piso paviflex. Aí ela me deu umas sugestões. Tudo bem, eu não tenho nada contra não, mas você não tem nenhum engenheiro civil, não? Olha, a gente tem que se virar. Diz uma coisa para mim. Você percebeu que você tá usando uma ferramenta que não era para isso? Ué, por que não? Não, ela era para você. Botou na minha mão, eu uso. A OpenAI, ela Ainda está, mais nesse mês que ela eu tô está, pagando. ela está desenvolvendo, gente, um pesquisador. Quem é o nosso pesquisador mundial reconhecido? A Google. Quem é o nosso navegador de internet mundial reconhecido? O Chrome? Chrome. Estou falando assim, não estou falando que é o único nem melhor. Mas, Sim. Eval, aonde não existe espaço vazio na política, e eu, no mercado, tomo o espaço dos outros. Então, a OpenAI já está entendendo que o mecanismo de pesquisa, de resumo, e o mecanismo de tratativas LLM, que é apoio de entendimento de conhecimento, está sendo usado para pesquisar.
E já estão discutindo, que é um navegador. Quando eu vou perguntar alguma coisa, o Google já passou a ter um descritivo sumário quando você pesquisa alguma coisa com um papinho. O Gemini entrava para te dar um apoio do Google, porque o Google percebeu que, de repente, a pesquisa mais completa, mais inteligente, serviria para o Mariano. Só que agora, o Mariano, além de pesquisar, ainda tem um amigo que dá uma dica de fazer um alerta para ele, quando tiver uma oferta no mercado. Eu falei, era sumarizar e apoio de entendimento de provas em excesso. O Eval já conversou sobre isso. Foi absolvido por excesso de provas. Foi condenado por excesso de provas. Esse tipo de problema, o LLM resolveria. Então, não dá mais para você condenar ou absolver alguém por excesso de provas. O ser humano talvez não consiga, mas se você mostrar direitinho, talvez você consiga usar uma LLM para confirmar se as provas são verdadeiras, se as provas são falsas, se dá para fazer uma validação, dá para fazer uma correlação. Então, eu vou perguntar de novo. Além de resumir e entender os seus próprios documentos, pesquisar foi o que o Mariano falou. Tem mais alguma outra coisa? Tem. Eu usei bastante para estudar o que há entre um exercício e o gabarito, né? Ele consegue fazer o passo a passo. Inclusive, ele encontra se está faltando um dado, né? E ele te pergunta se você quer que ele simule um X dado a um certo valor para chegar nessa resposta que eu mesmo entreguei. Achei muito bacana também. Então você disse que está usando para estudar. Sim. Posso falar meu? Pode. Cara, eu fiz uma análise que eu achei interessante. Uma pessoa próxima, ela tem um financiamento de um imóvel pela Caixa. E ela tem um saldo devedor. E ela tem um saldo no fundo de garantia vinculado. E ela está comprando, ela tem que pagar em setembro as chaves de um outro financiamento, de um outro apartamento, só que ela não tem os recursos todos, então ela vai ter que fazer um novo financiamento. Então, eu pedi para ele analisar o saldo da conta vinculada do fundo de garantia, a possibilidade de fazer uma amortização, sendo que essa amortização pode ser em dois tipos, ou reduzir prazo ou reduzir prestação. Que ele avaliasse qual seria a melhor forma de fazer essa amortização, tendo em vista que, como ele vai ter que ter um novo imóvel, ele não tem todo o dinheiro, ele vai ter que pedir conseguir um novo financiamento. Disse que ele pode amortizar a cada 2 anos pelo saldo da fundo de garantia, e ele recebe mensalmente X em depósito do fundo de garantia, independentemente de participação, lucro e resultado, e independentemente de férias, que esses valores não devem ser considerados, mas só os valores mensalmente depositados, sem levar em consideração reajuste de salário e considerando o índice de reajuste do fundo de garantia legal. Aí ele... Você fez isso num prompt único ou você foi conversando? Eu fiz a maioria num prompt só. Aí depois eu acrescentei que ele vai receber mensalmente, porque ele me deu assim, ó, se você pagar, se você fizer a amortização com a redução da prestação, que é mais interessante nesse momento, porque você pode usar a diferença que você paga hoje e o que você vai pagar como um caixa a mais para você pagar outra prestação, X. Se você utilizar a redução de prazo, o pagamento de juros vai ser esse, é menor. Só que você também não vai ter excesso de receita para poder ajudar a pagar no outro lado. Então, assim, eu fiz mais uns 2 acréscimos. Por exemplo, eu fiz a comparação, eu fiz uma tabela onde eu informei todos os depósitos mensais feitos no fundo de garantia.
eu fiz uma outra tabela. Deixa eu ver a tabela aqui para ver aqui, peraí. Uma só dos a variação da TR desde 2 anos atrás até agora. Fiz uma variação da poupança, porque a ação do devedor é corrigida pela poupança, pelo Bacen, eu disse que ela lá pelo Bacen. Fiz a evolução da prestação mensal, que ela sofre um pequeno reajuste, também do saldo devedor. E aí eu alimentei isso tudo e ele me deu um resultado lá sugerindo fazer a amortização pela prestação e dizendo que, aí eu falei, ao final daqui a 24 meses, 2027, minha fonte será o saldo devedor, o saldo do fundo de garantia, sem levar em consideração os excedentes, e também o saldo devedor para comparar se eu querer pagar ou não o saldo devedor final. Então vamos lá. O que o Hervaldo escreveu é usar o LLM fazendo o prompting com o RAG, que é o Retrieved, uma geração com aumento e recuperação de informações. Não é um estudo só, é uma pergunta que ele vai responder baseada em novos conhecimentos. Tem os conhecimentos gerais, mas o Hervaldo deu um monte de informação que ajuda o LLM a chegar à conclusão estatística. Quando a gente fala, e eu coloquei isso no material, é sumarizar e estudar. Quando você sumariza, tem um objetivo, né? Para você entender do assunto. Eu fui verificar aqui e o título do negócio é Prompt para Sumarização e Busca de Conhecimento. Então, eu tirei o estudar e, como novo, eu deixei o pesquisar. Mas eu quero insistir. E ele não pode fazer um navegador, Val, dentro daquela ChatGPT. Tem um monte de coisinha. Já imaginou se tem assim, um botãozinho de navegador? Ele é navegador. Quando você aperta o botão, ele vira ChatGPT. Só que aí o navegador, ele vai procurar as coisas, mas não vai procurar as coisas dando uma lista de coisas patrocinadas. O Mariano é obrigado a ver uma lista de coisas patrocinadas. O que é margarina? Ele quer saber o que é margarina. Vai ver um monte de anúncio de margarina. Para poder saber o que é margarina, tem que rolar um monte de anúncio. E se o ChatGPT fizer um navegador que traz o que é margarina e depois indicações de margarina? Está entendendo? Ele não perde a oportunidade de fazer, ou pior, você quer comer uma margarina saudável, Mariano? Sabe? Eu tenho uma boa aqui. Você mora no Rio de Janeiro. Você mora onde, Mariano? Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Tem um mercado aí do lado da sua esquina que está com uma promoção de margarina. Quer que eu peça para entregar aí agora? É diferente de você ter um... Já viu que é margarina? E aí não é obrigado a ler aquele monte de anúncio. Então, eu coloquei pesquisar como uma coisa que já estão fazendo. Eu também faço isso. Navegar ninguém está fazendo, né? Pelo menos por enquanto. Mas o estudar que o Humberto falou, ele está dentro do tópico aí do material, onde quando se falou em sumarização, também se falou em estudo. Um dos pontos do livro que a gente lançou em maio é para produção de material didático. Para produção e desenvolvimento de estudo, porque você vai desenvolvendo, vai estudando e vai anotando, coisa que você fazia na biblioteca, né? Agora você faz com mais recursos. Eu coloquei em cima o destaque, né? Só que tem uma coisa, cadê aqui?
ler tudo ficou impossível. A gente sofria uma série de informações, um bombardeio de informação, e tinha que ver tudo em velocidade 2x, para poder ver tudo. Agora não, agora você manda sumarizar e pergunta e me dá mais detalhes disso. Houve uma passeata em favor de não sei o quê. Pronto, já entendi. Em favor de quem? João. Me fala do João. Eu não tenho que ficar lendo aquela reportagem. Eu navego naquela informação. Bom, esse é o número 1. Número 2 é esse aqui. Eu gosto mais, eu acho que foi um grande e que o Erval fez, colocando tabelas, colocando condições. Você escreveu no prompt ou botou anexos, Erval? Prompt. Então, ele colocou bastante informações de valores de prestação, limites de dinheiro no prompt. Mas se o Erval quisesse fazer uma tabelinha disso, uma tabelinha daquilo, que nem o nosso Excel, joga no prompt. Ele carrega isso. Olha, ele não carrega só tabela não, tá? Ele carrega imagens também. Isso não é texto. O LLM, ele é para texto. Large Language é de texto. Agora, é possível descrever a imagem, a fotografia em texto. Então é texto. O Excel é uma planilha desconcatenada. É possível escrever aquela planilha todinha assim, primeira célula tem isso, segunda célula tem aquilo. A segunda é a multiplicação da primeira. Então, o LLM já falamos sobre isso, né? É uma Torre de Babel. Fala, Erval. Eu submeti um arquivo PDF que estava como imagem, né? Eu colei diversos prints nesse arquivo, gerei um PDF, subi com ele e pedi para ele sumarizar. Aí ele não conseguiu enxergar. Aí o que eu fiz? Eu usei um programa, eu pedi para ele fazer um OCR, ele não fez. Aí eu gerei num outro programa que eu tenho de OCR, ele virou esse PDF texto, né? Aí eu submeti de novo, aí ele foi e sumarizou tudo. Ele consegue ler imagens, ele passa o OCR automaticamente, mas isso vai aparecendo e ninguém te conta. Você, quando muito, quando pôde mandar imagem, que é o multimodal, quando você pôde mandar imagem, ele descrevia a imagem para ele poder entender a imagem, para ele poder falar sobre a imagem. Quando você manda um texto, que é uma foto, de lado, ele pega aquele texto e passa o OCR, mas antes ele bota ela deitada. O Erval passou pelo leitor de OCR. Eu não costumo passar, eu mando ele ler. Eu mando o arquivo de áudio do Zap, ele não consegue transcrever ainda. Os arquivos de áudio qualquer, de outro tipo, ele transcreve e não contou para ninguém. Mas o do Zap, ele não transcreve ainda. Um dia, tu vai mandar um arquivo de áudio, Ops, do Zap, ele transcreve. E eu não sabia. Não, ninguém sabia. Também ninguém te contou. Esse é o RAG que eu gosto muito. O resumo é esse aqui, ó. O segredo do RAG está na estrutura híbrida. Ele consegue traduzir Excel, PowerPoint, PDF, imagem, som, para a mesma coisa, chamada token. Ele consegue transformar tudo isso para a unidade de referência que aciona os vetores para apontar para o lugar certo. E isso, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, isso é o que a gente precisa ver aqui. Onde é que está? Aqui. Vocês estão enxergando a minha tela, né? Chat novo. Quando você clica aqui, estão enxergando, né?
Quando você clica aqui, eu tenho certeza que vocês estão usando isso. Adicionar fotos e arquivos. Antigamente você, não vou falar dos outros aplicativos, antigamente você podia botar 10 arquivos. Agora virou 20 arquivos. E se você usa o agente GPT aqui, você pode botar 30 arquivos. Só que se você fizer uso da ferramenta, executar a investigação, ele pesquisa onde? Quais são as fontes para ele pesquisar? Na web? No Dropbox? No Gmail? No calendário? No Google Drive, que é um outro Dropbox? No Box, que é um outro Dropbox? Ou qualquer outra coisa que eles têm aqui, o Outlook, Teams. Isso aqui é RAG. Ao invés de você mandar um arquivo, fotos e arquivos. Olha só, ele podia falar arquivos, mas ele fez questão de botar fotos e arquivos, porque ele está conquistando um público não científico, um público não técnico, né? Então, foto é foto. Opa, vou mandar minha foto. Porque a foto é um arquivo. Quando você pede arquivo aqui, ele abre o navegador. E o navegador, ele não segregou aqui só um tipo. Só um tipo. Senão ele segregaria aqui arquivo, aí só PDF. Ou PDFs e MPEG, JPEG. Ele não é todo arquivo. O que abre um espaço para você botar qualquer coisa. Eu coloquei o Opus Zap e ele não leu o Opus Zap. Vamos fazer um teste. Não leu no passado, né? Vamos fazer um teste. Aqui tem um Opus de uma conversa furada. Eu vou baixar o Opus. Estamos aqui. É OG. Vamos lá. Abrindo o Opus. Está na minha pasta de download. Decoro o caminho. Volto para ele. E vou adicionar arquivo da pasta que eu decorei o caminho, que é a mesma no caso, e vou pegar o OG. Mandei. Aí eu vou pedir para transcrever sobre o que se fala nesse momento. Já fiz isso e não deu resposta. Por que não deu resposta? Porque ele pediu desculpas. Ainda não consigo ler arquivo OG, OP, sei lá o quê. Vamos lá? Você quer que eu transcreva o áudio? Sim. Faz tudo. Faz tudo. Faz tudo. Sua consulta vão ser processadas, coisa e tal, porque eu esgotei meu plano. Ok. Ele não conseguia ler OG. Isso aí é para eu comprar, tá? Ele deve estar fazendo com calminha depois em outro lugar. Voltando para cá, o segredo do RAG, que o Eval incluiu através de texto, que ele podia incluir várias planilhas, é que você conversa e desenvolve uma dinâmica muito produtiva. Seria impossível para o Eval ler 3.000 páginas de todos os processos envolvidos. Galera! E o Eval vai conduzindo a pesquisa dentro do que ele pode sacar das coisas. O contrato prevê isso? Prevê. Aonde? Existe alguma condição no contrato, em qualquer um dos seus anexos, que seja contra isso? Sim. Dê destaque. Compara. É excludente. E aí você vai, sem você ler.
transcreve aqui o pedaço do texto e diz a página. Depois tu pode até conferir. Ele cita as fontes. Então, aonde a gente tinha sumarizar, estudar, e o LLM falando sobre o conteúdo, então estudar e sumarizar também é do conteúdo que você incluiu. Ele sumariza o mundo ou você estuda o mundo, que nem o Humberto fez com o piso da subestação. Se ele fez a pergunta certa, tem grande chance dele ter uma resposta boa. Agora, quando ele coloca elementos, que ele pediu a subestação, quando ele coloca elementos do projeto dele ou do contrato dele, ele pode responder, sim, o piso pode ser vinil, porém o contrato proíbe vinil que não tenha revestimento a fogo. Opa, o mundo não me disse isso. Porque eu também não perguntei, né? De repente, se eu cercasse bem, mas o meu contrato é restritivo. Ele poderia até aconselhar, você pode colocar vinil, considere também se tem que ser resistente à chama. Mas ele não foi tão ativo, não foi tão proativo quanto ele fez com Mariano. Então, nesse caso, o seu contrato no REG daria isso. O que vocês não devem dar muita atenção, mas tem que ler, viu? Minha obrigação é falar isso para você. Considerações éticas e vieses, desvios em prompting. Então, quando você faz uma análise ou de pesquisa, ou de avaliação de documentação, ou de aprendizado, ou até mesmo perguntando para ele, considere não evidenciar elementos sigilosos, não deixar sair informações chamadas de sensíveis, eu não sei o que é sensível não, mas sensíveis. E aí no prompt, além daquele monte de coisa que a gente já escreveu nele, tu tem que considerar na redação dele isso. E eu fiz isso no Brookmeet, quando eu lancei o agente do livro, Humberto. O Brookmeet analisa a sua conversa. Quando você conversa com ele para perguntar coisas, ele detecta se você tem TDAH, se você tem transtorno obsessivo, se você é misógino, ele analisa se você é ansioso, e ele vai conduzindo a sua resposta de acordo com o seu perfil. Se você é muito agitado, ele dá respostas curtas. Qual o nome disso aí? O Brookmeet é o agente do livro que a gente lançou em maio. O livro tem um agente, que você conversa com ele. Depois você lê o livro e não entende... Manda um nome aí depois por escrito aí. Você lê o livro e não entende, aí ele conversa com você. Olha, aqui no livro diz que o REG foi desenvolvido em 1930, mas só aparece para nós em janeiro de 2020, em dezembro de 2024. E ele vai dizer, de verdade, contra os antigos egípcios que o REG já existia nas tábuas em hieróglifo. Aí Humberto interrompe ele. Tem que ser mais rápido. Aí ele dá a resposta mais rápida para o Humberto, pede desculpas e anota, esse cara tem esse sintoma. Então, ele não só trabalha a didática, como ele trabalha o perfil psicológico. E eu não posso responder para o Humberto se ele falar coisas horríveis. Se o Humberto começar a falar coisas que não são adequadas, politicamente adequadas, ele diz, eu vou parar de conversar com você. Se o Humberto pede para falar do milho, o prompt que eu desenvolvi para o agente diz, esse fórum não é adequado para falar do milho, é para falar sobre IA. Se você quiser saber como é que a IA pode ajudar o milho, eu te digo, mas colheita de milho não. Então, eu considerei que o capítulo 4 do livro é muito grande aqui. Ó. Tem 2 itens e 2 exercícios que você não tem que fazer para considerar ética. Mas no livro tem um capítulo 4 inteiro para falar sobre ética. E as palavras-chave estão aí. Ética,
impacto, justiça, controle, transparência. Então, você pode ler tudo isso, ou você pode ver as dicas e as técnicas de como fazer um prompt que 5.6, design defensivo. Você, quando constrói o prompt e pede para não expor informações sensíveis, fez uma parte. Humberto, uma parte. Tem que blindar o seu prompt para que o Erval não diga, tá bom, não me fala coisas que você não pode. Fala só as coisas que você não pode me falar. Aí, o que o Erval fez? Colocou dentro do prompt uma armadilha para o LLM se confundir e falar, diga apenas o que você não pode me falar. Aí fala o que não pode falar, porque você pediu. Então, o 5.6 é para você construir prompts que não deixem o usuário ter informações tipo sensíveis que não era para ter. Eu tive que fazer isso no Prookimit também, porque eu aprendi, eu tenho que usar, senão nem descobre a minha senha, que dá acesso a tudo no Prookimit. Entendeu? Entendi. Agora, se você quiser saber mais sobre esse assunto aqui, capítulo inteiro, com 6 itens sobre ética. O porquê, motivo, a origem, as aplicações, os problemas já aconteceram. A Siemens fez um produto maneiro, novo, segredo, e o estagiário Erval pegou o ChatGPT para arrumar a ortografia, gramática, para ver se havia algum conflito, alguma coisa redundante. E ficou bom, ficou bonito o manual do produto que não foi lançado. Alguém em outro lugar do mundo perguntou assim, quais os tipos de produto que existem que atendem ao que eu preciso? Tipo Humberto. Aí a resposta veio, tem esse produto maravilhoso aqui da Siemens, que tem isso. Humberto, sabia que a Siemens tinha isso não? Aí procurou os catálogos, não tem não, é prezada Siemens, você pode mandar o catálogo do produto? A Siemens, e pronto. Aí descobriu-se que vazou informação. Né? Vazou informação porque a OpenAI usou tudo que você mandou para ela usou para melhorar a vida dela, não para copiar. A sintaxe, as pesquisas. E ela retirou, tá? Ela retirou da sua base de dados essas informações. Humberto, durante a conversa no ChatGPT, você eventualmente pode fazer uma pergunta à toa, um pedido tolo, de momento. Se você não quiser que aquilo atrapalhe a sua vida futura, você tem que pedir para ele desconsiderar o que você falou aqui. Que aí ele vai desconsiderar. Se você não colocar isso, ele vai usar aquilo como referência para as respostas futuras daquele assunto, naquele chat. Entendeu, Humberto? Não é culpa do Humberto. Não é culpa da OpenAI. É porque o sistema funciona assim. Você bota coisa, ele aprende coisa, ele guarda coisa e te vende a moto na hora certa. E a gente teve um problema aqui, porque eu estou trabalhando no chat e eu quero corrigir um e-mail. Faz o e-mail arrumadinho para mim. Aí ele faz de outro assunto. E aí, quando eu volto a tratar daquele assunto, ele invoca coisas do e-mail. Tem nada a ver. Aí eu sou obrigado a me lembrar disso. Se eu pedir para fazer alguma coisa, eu abro um chat temporário, ele esquece isso. Aí ele esquece isso. Ecossistema. Coisa boa aqui, ó. A gente já falou sobre isso. Fala, Maria. O que é o chat temporário? Tem um bagulhinho bonitinho aqui. Estou falando, esse ecossistema
Ele tem uma memória curta? Ó, ele não Ele acabou aqui não, ó, ele não acabou aqui não, hein? Ixi, o assunto deve ser bom, hein? Não, é que ele está usando um recurso fraquinho, sabe? Que eu não Queimando paguei, muitos balde sabe? de água. Então, eu não paguei muito caro, então ele está usando os recursos que sobram. Eu queria dar um exemplo de que ele vai dizer: não consigo ver arquivos tipo OGG. Depois disso tudo, ele vai dizer: ó, eu não consigo ver arquivos tipo OGG aqui. Estou descobrindo, a busca não está lidando. Estou verificando formas manuais. Estou pensando que o problema está muito ruim. Eu estou ferrado. Estou analisando com Python. Ih, apelou. Estou percebendo que o sistema está sendo reiniciado várias vezes que ele não quer fazer. Aonde você Então, foi para ele te mostrar tudo isso? Aí ele vai dizer: não tem condição de usar o arquivo OGG. Entendeu? Agora, o que você pergunta é temporário, né? Aqui. Duplicando. Ele perguntou também nessa tela aí como é que você fez para aparecer o racional dela passo a passo. Peraí. Deixa eu pegar um novo aqui. Novo chat. Peguei um novo chat. Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa rodinha? Sim. Você tem que olhar tudo que aparece. Vou parar o mouse. Tá. E qual que é a característica? Aí ele fica temporário. Você fala tudo que você quiser. Ele não vai saber de nada. Quer dizer, ele não vai considerar em respostas futuras. Entendi. Depois que acabar a gravação, eu vou contar uma coisa que eu fiz que eu não posso contar durante a gravação. Vamos ver aqui. Como é que eu fiz isso aparecer? Apareceu sozinho. Quando você pede para ele fazer uma coisa e ele começa a pensar, ele mostra aqui para você não ficar muito chateado, entendeu? Tá, de que ele está trabalhando, tá certo. Eu conheço esse pessoal. Olha aqui, o ecossistema, nós já falamos isso na semana passada, e muitas coisas. Mas, hoje, e pela importância do capítulo 5, nós vamos falar só sobre esse, que é o MyGPT, que a gente começou a falar na vez passada, e que tem um material que eu mandei. Por que eu mandei? Mandei para o Humberto e mandei para o Mariano, não mandei? Mandou. Mas não mandei para o Luciano, não. Por quê? Porque ele não fez o exercício. Muito bem. Então, isso aqui é para falar sobre isso aqui. Como é que eu faço para duplicar? É para falar sobre isso aqui, ó. GPTs. Engenheiro, você passou a parte de ética e vai ainda chegar na parte de assuntos que são sensíveis socialmente, ou é essa mesma parte? É a parte de ética. É a parte de ética. 4.5 fala sobre ética. Por que o chat GPT não tem algum lugar onde você carrega um prompt de sistema, tipo um kernel, né? Onde você coloca, então, parâmetros de sociedade, né? Tá, vou botar aqui, Brookmeet. Aqui, Brookmeet. É o mais trabalhoso que eu tive aqui. Eu vou editar o Brookmeet, que é um MyGPT. Olha os arquivos que eu coloquei. Aí vem o RAG. A gente não tinha falado em incluir arquivos. Nós falamos sobre o prompt sistema. O prompt sistema está aqui, ó. Prompt sistema está aqui. Ó. Prompt sistema. Só que ele é muito maior que isso, Erval. Humberto, é muito maior. Mas eu não vou escrever isso. Eu digo, leia o 1, que é a parte comercial. Leia o 2, que é a parte psicológica. Leia o 3, que é como você deve agir. Leia o 4, que é como você deve agir para ensinar. Certo. Só que parâmetros culturais e éticos, eles são gerais a todos, né? A todo o que você for fazer no GPT. Ele tem isso. Ele tem isso. E não deixa você fazer droga. Mas as informações de cada país
Né? Aí é uma coisa particular. Por exemplo, em Então. alguns lugares, a mulher não pode fazer isso nem aquilo. Exato. Então, dependendo de quem vai usar, ela não pode perguntar, não pode ter acesso, não sei. Mas o geral está na cabeça dele. Isso é uma crítica que foi feita. Por que ele tem que ser ético? Isso está no capítulo 4 do livro grande. Por que ele tem que ser ético? O que é ética, senão um conjunto de valores humanos? Locais. Não é locais só, não. Mas é locais também. Tem ética, moral e legal. Uhum. Os locais estão ligados à moral, mas a ética é universal. Tá. Mas ainda assim é universal para humanos. Sim. Se vier um marciano usar o chat GPT, não vai poder, porque ele tem uma ética para humanos. Mas vamos lá. O que eu queria chamar a atenção aqui é que eu não fiz um prompt de 300 linhas. Só um instantinho, Val. Eu não fiz um prompt de 300 linhas. Eu fiz 1000 linhas em diretrizes que eu fiz e ele me ajudou a corrigir. Então, olha aqui, ó. Documento, documento, documento. Então, eu não preciso fazer um prompt levando em conta não sei o que é isso. Não, eu só falo assim, diz isso. E ele vai fazer todas as considerações dentro do mais GPT, que nesse caso agora, na terceira semana, a gente está incluindo arquivos. Nós estamos incluindo arquivos. E não estamos incluindo um prompt imenso. Isso aqui seria enorme. Aliás, nem caberia aqui. Então, o prompt de sistema lê arquivos de sistema para funcionar como sistema para que o usuário, no prompt do usuário, use os arquivos do usuário para ter a resposta. Entendeu esse conceito, Humberto? Sim, é uma coisa complexa. E você utilizou das restrições que o sistema dá, você usou um artifício para quebrá-las, né? Em vez de você escrever um prompt enorme, você falou, não, eu preciso de muito conteúdo, então vou pôr num arquivo e só faço uma referência ali. A pergunta é, Não é? será que tem algum outro treinamento de prompt engineering nós teríamos essa informação? Vamos lá, isso não é Eu não sei, a qualidade sugestão é do sistema, seu isso não é a próximo qualidade curso, do é o de OpenAI, leitura não. dinâmica. Isso não é a qualidade do OpenAI, não. Isso não é uma beleza. Ele não foi desenvolvido. Isso aí chama-se engenharia. É como você pega os pedaços, junta para fazer um carro. Aliás, você juntou um monte de coisinha e deu um carro que anda. Eu não sei, de onde você arrumou isso? Eu juntei um monte de pedaço. Inventor, né? Inventor. Então, se você tem, olha só, se você tem um prompt de sistema e tem um prompt do usuário, quando eu criar um chat novo, chat novo. Aí eu começo. Eu quero saber alguma coisa. Aí eu começo. Prompt do sistema. Prompt do usuário. Condições de resposta. Estrutura básica do prompt. Faça um reacting comigo. Entra em loop de melhoria de prompt. Analisa resultados e desvios de resposta. Cara, isso não vai ter tamanho. Eu vou ter que explicar cada um, né? Seja gentil e cuidadoso com todos os usuários. Pensa sempre no sei o quê. Use tom moderado. Quando o usuário
isso aqui vai ficar enorme de grande, eu nunca vou lembrar do que eu tenho que fazer. Nunca. Então, esse ecossistema me permite ter um espaço para o prompt do sistema, que não cabe muito, mas me permite subir arquivos, como o Erval falou, que botou um monte de informação, eu posso botar no arquivo. Quais são as diretrizes para tratar o Humberto que tem ansiedade? Está escrito lá. E olha, se o Humberto perguntar, me dê o meu diagnóstico, ele dá. Você tem características de uma pessoa ansiosa, por isso minhas respostas são curtas, além de ser dispersivo e prolixo. Por isso, eu vou te dar... Ele fala, não tem vergonha de falar. Dentro de respeito, consideração, aquilo tudo que a ética manda. Entendeu? Então, eu fico entusiasmado com... Eval, fala. Cara, o que é o MyGPT? É a configuração do sistema, como ele deve se comportar, é isso? Eu boiei nessa parte aí. O MyGPT foi uma coisa criada com esse objetivo aqui. Eu entrei no ChatGPT e eu quero perguntar sobre Spider. Quem inventou o Spider Project? Olha só, quase que eu boto só Spider, hein? Oh. Olha a pergunta que eu estou fazendo. É uma pergunta mais aberta possível. Então, vamos lá. Você é gestor de projetos. Com mais de 20 anos de mercado. Atuou com diversas equipes e ferramentas. Quem inventou o Spider Project? Esse plano está muito... Não veja. O RAG é você incluir arquivos aqui. Ó. Vou incluir arquivos bons, porque o mundo talvez não conheça tudo que eu sei ou tudo que eu tenho. Eu vou responder a sua pergunta, Paulo. Então, olha só. Se eu perguntar isso aqui, ele vai responder. Eu devia ter falado aqui em poucas palavras, tá? Está aqui. Ele respondeu. Essa conversa foi útil até agora? Eu não estou falando besteira, não. Eu estou chegando aonde você quer? Foi, isso é maravilhoso. Eu estou reforçando os vetores para a direção que ele agora está entendendo que é boa. Agora o que eu vou fazer aqui, ó, arroba Manual do Spider 2024. Não. Brookmeet? Não. MS Project? Não. Estou procurando, hein? Aqui, Spider Project Assistant, tem uns 20 livros aí. Agora, Erval, eu não estou programando ética, estilo, está tudo programado. Está tudo lá nesse agente chamado MyGPT. Está no mudo sua conexão. Dá para você voltar a tela aí onde você puxou esse negócio do assistente aí? Dá. Eu estou no chat comum. E eu sei que no mundo ou nos meus arquivos, porque o Spider está no mundo. Eu botei no mundo. Qualquer um que fizer isso vai encontrar o Spider. Logo, você vai ter uma base acurada, confiável. Não sei se é confiável, não conheço Marcos Posse, não sei, mas é uma base. Olha, arroba, comece no tênis. Não. Planejamento líquido. Não. Não, eu não entendi. Foi porque eu estava olhando para você na tela, eu não vi você clicar aqui onde você clicou. Eu vou...
Vou fazer de novo, hein? Fala arroba. Eu botar isso? Arroba, só arroba. Ah, tá. E aí, o ecossistema, isso não é mais um LLM. Lembra do LLM? Você pergunta na caixinha e vem a resposta, que nem eu fiz? Agora é um ambiente. E se esse arroba, como é que é o nome do negócio? Arroba. Spider Process Assistant. Aí dentro, não sei o que tem dentro, não sei o que tem dentro, mas me disseram que é bom. Vou perguntar a mesma coisa. Cadê a mesma coisa? Já foi? Aqui, lê aqui, lê aqui. A resposta não foi igual a essa aqui. Olha a resposta. Foi criado líder técnico especialista, ele é citado como referência, como nos agradecimentos dos livros Marcos Ponce, Querubim Cunha. Se quiser conhecer mais histórias, posso te mostrar. Fontes. Aqui. Tem um livro em russo, escrito em russo, e tem um escrito em português, revisão de junho de 2024. Que não estão na web. Mas agora estão. Porque quando eu fiz arroba, ele buscou o que tem no mundo. Bom, esse aí está na minha base. Se você escrever arroba não sei o que direitinho, vai vir. Por quê? Porque quando você encontra mais GPT, aqui, mais GPTs do mundo. Vou escrever aqui, Spider. Spider Identifier, Spider Identifier, Spider-Man, Spider GPT, Network Spider, Rainbow Spider, vê mais. Está no mundo. Agora, se quiser ver só os meus estão aqui, ó. Eu vejo os meus, né? Aqui os meus. Aqui. Se tiver no mundo, vamos ver aqui, cadê o Spider? Aqui, Assistant. Aqui, lê aqui. Qualquer, não sei o quê. Qualquer um, eu acho, né? Qualquer um com link. Qualquer um com link. Apenas para alguém. Apenas. Então, eu botei o Spider no mundo, assim qualquer um pode perguntar para o Spider. Eles não compraram meus livros. Eles não têm cópia dos meus livros, mas todo o conhecimento do livro está lá. E o direito à propriedade intelectual? Aí é outro assunto, outro tema. O meu tá diferente, porque eu, como uso o GPT por dentro do adapter, se eu botar arroba aqui, não acontece nada. É possível. Então, voltando aqui, eu queria chamar a atenção foi do ChatGPT. Agora, Humberto, entrar com arquivos. Esses arquivos ajudam o prompt do usuário, porque eu tenho base de conhecimento para o usuário. Supondo que seja eu o usuário. Eu boto os manuais administrativos de conduta e contrato e segurança do trabalho no meu agente. E digo para ele ser cuidadoso com informações sensíveis. Né? Faz um metaprompt. Aí quando eu fizer, Mariano, dá uma olhada aqui para ver se isso aqui se enquadra nas nossas normas. Mariano vai, manual 1, 2, 3. Pergunta, esse contrato que eu estou colocando em anexo é um RAG num lugar que tem RAG? Ele está em compliance com as nossas diretrizes? Me dê detalhadamente todos os itens que não estão, citando o documento da empresa e um trecho transcrito.
Pronto, acabou. Chefe, está aqui. 8 páginas. A resposta simplificada é não. O detalhe está aqui, 8 páginas. Quanto tempo levou isso, Mariana? 15 segundos. Quanto tempo? Você tem que ler o contrato. Você tem que ler o contrato todo. Saber de cabeça todas as normas. Em caso de dúvidas, consultá-la. E se tivesse que citá-las, você teria que abrir todos os manuais e anotar a página. Não é assim? Correto. Agora, você confia plenamente, você precisa conferir, você precisa ver o nível de confiabilidade, mas se aparecer um não, já é motivo para você conferir. Se aparecer um sim, você pode reforçar a pergunta. Considere níveis de redação que pudessem ser encarados como frágeis perante. Sim. Verifique se existe alguma coisa interna que contradiga. Sim. Então, cara, entendeu? Ele atende tudo isso aqui. Vamos lá. Verifique se as últimas versões anteriores do manual. Não. Na versão anterior não atendia. Por quê? Não, já caiu. Agora atende. Entendeu? Nós estamos falando de RAG, nós estamos falando de prompting. O prompting agora, depois de todas essas 2 semanas, para lá de ajustado, melhorado, arrumadinho, meta transformer, agora tem um conteúdo. Conteúdo que deixa ele mais afinado com a resposta. Não é só subir a foto e pedir para fazer uma foto igual no estilo Jingling. Não. É uma coisa mais cabeça. E aí as ferramentas? Ferramenta. Já falamos sobre isso aqui. Só que agora nós estamos dando um foco especial para isso aqui. Adicionar fotos e arquivos, na verdade, é adicionar arquivos. Na verdade, é adicionar informação. Áudio, vídeo, texto, imagem, e executar. É a mesma coisa, tá? Esse aqui bota o arquivo na pergunta que você fez. Esse aqui pega a pergunta que você fez e joga para tudo que é arquivo. Vamos ver a transcrição do áudio? Transcrição do conteúdo. Desculpe, mas sem ter acesso ao áudio original, não dá para escrever palavra por palavra. Trata-se de uma mensagem de voz de 26 segundos em tom informal. Não tem ruídos altos ou distorções. O tema principal. Sem conhecer exatamente o que foi falado, não dá para determinar. Olha, o cara fez uma análise bacana de coisa nenhuma. Era melhor ele dizer que não lê áudio OG. Pessoal, sem ter acesso ao áudio original, eu mandei o áudio original. Então lá. Mas eu mandei o áudio original em tipo OG. Aí o pensamento me dei mal. Ele descobriu. O pensamento dele vai ser, me dei mal. Ele descobriu. O ambiente atual não tem o Whisper. O Whisper é um conversor de áudio para texto, tá? Então você pode usar esse programinha da internet, se você quiser. Você viu que ele não fazia, ele não fez, mas dessa vez ele não disse não faça. Ele me deu, depois de 20 minutos, uma resposta. Vamos ver aqui. Quer dizer, eu não sei qual seria assim, né, a ordem.
se seria primeiro saber quem iria e quem toparia, e saber enfim, se tem aí as letras e tal, porque ela disse que não é que tem que ser esse é o tudo áudio as músicas. original. Mas, gente, eu mandei no formato OGG, ele me deu em formato convertido WAV. Ele converteu para mim. Então, transcreve esse aqui. Qual? O que ele me mandou agora, né? Anexar arquivo. É WMV, WAV, Wave. Que teoricamente ele é capaz, tá? Olha lá, ele diz que não tem os recursos necessários para transcrever. E ele oferece aplicativos da internet para eu fazer isso manualmente. Pescou então que a gente falou de ferramentas, e isso aqui também está no apêndice novo aí do mais GPT. É o RAG que está dentro disso aqui. Tudo isso aí de hoje girou em torno do RAG, que é a condição de você sair do limite de conhecimento que ele foi treinado para um conhecimento específico que você tem e que você viu que quando você fornece, ele converge, ele analisa e vetoriza tudo que você deu. Por que ele tem limite de arquivos? Porque você está treinando ele. Treinar ele gasta muito recurso. Se você puder dar 1 milhão de arquivos, vai gastar muito recurso. Então, quando você bota no Dropbox, ele teve um tempão para fazer essa pesquisa. Ele pesquisa, né? Mas leva um tempão. Porque ele deve usar o tempo ocioso dele para fazer isso. Não vai ficar dedicado. Quando você manda um arquivo, só é mole. Uma coisa que eu descobri, que por enquanto é necessário. Seu arquivo tem trocentas mil páginas, divida o seu arquivo em trocentinhas. Por quê? Porque quando ele vetoriza um material que você manda, ele faz igual Humberto. Ele dá uma lida rápida. Ou seja, ele não leu porra nenhuma. E aí, ele faz um apanhado básico. Aí quando você vai fundo, ele manda o documento para mim. Então, eu peguei o livro, dividi em capítulos e botei os capítulos como arquivos e disse a ele que ele tem que ler os capítulos antes de responder qualquer pergunta para que ele possa concatenar as informações e não confiar na memória que ele tem. Então, esse RG é poderoso, é bacana, é muito útil, mas ainda tem seus problemas. Eles estão investindo agora, o ecossistema está investindo em tomar conta do que você já falou e já fez. Então, tudo que o Erval já falou, já fez, já pesquisou, ele guarda de forma geral. Porque para guardar tudinho é muita memória, então ele guarda geral. Então, se você olhar aqui o que eu vou fazer, ó, diga o que eu pesquisei na web hoje. E peraí, mas você não falou que isso aí é um LLM? Eu não estou entendendo. Pesquisar na web é com Chrome, com Google, não é? Aqui. Eu perguntei sobre Star Trek, sobre iOS, compras e consumo recente, Microsoft. Eu perguntei sobre isso. O que eu fiz nessa semana? Diga o tempo gasto em cada um em horas.
ele pede para eu enviar a agenda dele, tá? Aqui, deixa eu ver. E a generativa, resumo dos capítulos, pessoais e técnicas, Star Trek, compras, teste, Spider Pro, engenharia de projetos, pergunto tudo sobre isso aqui. Análise aqui de áudio. Laudo, gastei umas 5 a 7 horas trabalhando com laudos. E planejamento, convites em maio, eu fiquei fazendo propaganda do curso, está aqui. Essa semana tem quantos dias, Erval? Essa semana? Ué, 2 dias? Começou domingo, segunda, Total estimado nos últimos 7 dias. Eu não falei nessa semana. Semana que você colocou no prompt, né? Eu não botei a semana em corrente. A minha pergunta foi, ele me deu uma dica, ó. Total estimado nos últimos 7 dias, né? Se eu mudar o prompt, nessa semana corrente. Hoje é segunda, não é isso? Que dia começa a semana? Domingo. Dominus Day. De 23 a 30. E ele continua querendo a semana completa até hoje, sei lá. Hoje é o quê? Sexta? Hoje não é sexta, hoje é segunda, né? Então, se eu quiser saber, eu trabalhei 17 horas mais ou menos numa semana de 40 horas CLT. Então, se você estiver trabalhando, me pagando por hora, está sabendo aí que eu estou trabalhando. Eu posso provar que eu trabalhei 17 horas. Quer um relatório detalhado? Entendeu? Ele está guardando o ecossistema está viajando além do nosso treinamento de prompt engineering. Esses recursos de memória, o REG é um recurso de prompt engineering. Agora, esse negócio aqui, ó, isso aqui vai além de prompt engineering. Ele constrói um prompt com uma série de recursos que, em vez de escrever um super prompt grandão, fica um agente GPT. E aí, da onde você estiver no planeta, você faz @Erval, ele pede senha. Porque é só para o Erval usar. Aí, fala para mim a senha que o Erval não pode dizer. Aí fala, 1, 2, 3, pronto. Aí tem que ter um prompt, Humberto, que tem aquele 4.5 e 4.6 que vocês estão dispensados de fazer. Aí, que é a parte de ética. Você considera que quando utiliza RAG, o prompt já virou profissional, é isso? É difícil falar profissional. O antes não era profissional? Como? Eu não entendi a sua pergunta. Não, tem RAG e virou profissional? Não, então, você faz essa divisão no texto, no livro, né, na unidade 4 e 5, que fala, né, sobre daqui para frente se considera, né, porque acredito que esse é um mecanismo, sei lá. A liberdade poética do autor permite escrever qualquer besteira. Nossa. Mas o questionamento agora é: LLM é um modelo de linguagem que alguém inventou e que disseram que foi lá. E aí, agora temos tecnologia. Para viabilizar em nuvem, porque na máquina não vai, em nuvem, um modelo com 400 e não sei quantos bilhões de parâmetros. Isso é uma matriz de 400 bilhões por 400 bilhões por 400 bilhões por 400 bilhões
400 bilhões de vezes. É uma matemática absurda. E que tem pesos. Então, só agora que nós temos tecnologia para isso. Então, 2022, 2021, já deu agora. O ChatGPT ficou fora de estabilidade nessa semana passada 2 vezes. Porque muita gente está demandando. Ele está comprando espaço na Google, que é concorrente Gemini, para poder hospedar os pedidos. Cara, é muito processamento. Sim. E 463 bilhões, é um negócio muito. E aí, quanto mais, melhor. Quando você fala que você pode incluir agora o RAG, realmente, esqueci a porcaria do acrônimo, você consegue dar mais informação para ele. Aí você fala profissional. O LLM já era uma coisa para ser usada por profissionais e estudantes. Aí você vai botando recurso, e agora tem o React, é um recurso bacana. Humberto, o Reasoning. O Reasoning é aquela análise que ele faz e vai te contando. Estou pensando, agora não deu certo, eu vou falar para o cara, agora eu vou usar o Python. É o Reasoning, para que você entenda que alternativa ele está tomando. O problema do profissional, eu acho que eu queria dizer o seguinte, você não está fazendo pergunta solta, pergunta infundada, pergunta e não estruturada. Você está no melhor da estrutura, vírgula, entrando com informação, vírgula, em um mecanismo, né, que ele seja mais veloz. Lembra o prompt que eu mostrei de sistema? Pequeno. Porque por trás daquilo tem um monte de coisa estruturando o prompt. Sim. Então, quando é mais profissional, você está reduzindo a incerteza da resposta, né? Então é isso. O que ele está buscando nos 4 dias do workshop é fazer a pergunta certa. Dentro do limite do negócio. O negócio tem limite de tamanho, de entendimento. Eu já falei do aplicativo do telefone, que instalou o ChatGPT no telefone. E ele se comportava. Quanto maior era a resposta, mais demorava para vir a próxima palavra. Porque a série Transforma, ela não olha a próxima palavra. Ela olha a palavra em relação a todas as outras que já existiram. E o nosso Chapeuzinho Vermelho era filho de um lenhador. Porque não tinha condição de fazer como ele faz quando está na nuvem. A NVIDIA cada vez diminui mais o chip. Está em 2 nanômetros. Mas tem o problema do aquecimento. A ideia é que vai ter um chip desse tamanho que tem tudo dentro dele. Até memória. O telefone, quando você bota isso, a GPU dele aguenta. Mas a memória é finita. Você trava o telefone, mas ele faz a resposta. Entendeu? O profissional aí é que nós estamos buscando entender qual é a maneira melhor de perguntar. Que dê ao LLM não escapar. O profissionalismo está em você entender o que existe e o que não existe ainda. E ficar sempre atento no ainda. Parece que a profissão tem mais a ver com o prompt de sistema, né, engenheiro, do que a pergunta em si, né, que você começa a oferecer o @Spider, esse cara que programou aquilo é um profissional, né, que vai oferecer para o cliente uma resposta dentro daquilo que se propõe responder, né, sobre o Spider. Lembra do prompt A e B? Sim. O prompt A do sistema seria assim 400 linhas. O prompt B foi 12 linhas mandando ler arquivo. Otimizando, né, ainda o processamento. Aí você fala, o profissionalismo
é buscar entender que fazer a pergunta correta, não porque você não sabe perguntar, é porque ele tem limites. Uhum. Sabendo o que você pode usar e o que você não pode usar ainda. Sim. E no caso da OpenAI, não é o caso dos outros, por enquanto, tem um ecossistema muito bem integrado. Cada dia aparece uma coisa nova. Até olha que você botar um botão de pesquisa, já tem o search. Search. Esse search é pesquisa. Mas se eu perguntar aqui, quais as ofertas, eu já fiz isso. Quais as ofertas de placa de vídeo, de monitor, ele me traz e me bota os links dos anúncios. Uhum. Para eu clicar, ainda assim, não rola assim os anúncios. E aí eu penso, eu tenho muito pouco digitado ultimamente. Eu tenho falado o tempo todo. Digitar dá muito trabalho, demora muito, erra muito, eu teclo muito errado. E ele entende. Ele entende. Esse é o jeito, né, O prompt engineering, Humberto, é isso aí. É você fazer a pergunta no melhor possível do que ele te dá. Tentando fazer o que ele não dá ainda com a constante atualização. Então, na semana que vem, que é o quarto e último encontro, a gente tem coisa para ler, mas vai ser mais para consolidar a criação de um prompt em cima da base de dados que vocês vão receber. Vocês vão ver, vão fazer teste, etc., mas vão fazer o último, vai ser um prompt que me deu um resultado, tipo, o chefe quer saber o seguinte, o cliente quer saber o seguinte, que o chefe é uma coisa, o cliente é outra. E aí o seu resultado vai ser um prompt. Agora, você vai fazer um prompt de 200 linhas? Ou vai fazer um prompt mais GPT? E quando fizer, você vai mandar para o Humberto testar em casa o arroba. E enquanto a gente desenvolve isso, usa o projeto, porque do ambiente do chat GPT OpenAI tem o project. Então, para desenvolver o prompt, tu usa o project. Depois que você usar o project, ele fica prontinho, tu bota no MyGPT. Então, o project é um ambiente, é o único ambiente que o chat 1 lembra do que você escreveu no chat 2. E ainda aparece a lousa? E ainda usa a lousa. A lousa é uma ferramenta. Sim. Que você usaria no projeto. Ok. Eu não habilitei a lousa no BlockMeet. Porque quando você habilita o prompt, você pode dizer, pode pesquisar no web, pode usar a lousa, pode mandar figurinha, não. Só pode pesquisar nele. Entendeu isso? Bacana. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vvou encerrar o Meeting 3 para que eu possa